Um dos maiores indicativos de sucesso de um negócio digital é a escalada da demanda. Ou seja, quanto mais demanda uma aplicação precisa suportar, maiores são as possibilidades de que o negócio digital associado àquela aplicação é bem sucedido. Entretanto, sob o ponto de vista técnico, o grande desafio é suportar essa escalada sem comprometer os indicadores de performance, geralmente response time, quando há interação com o usuário, ou throughput, quando se fala de algum processamento em background. Suportar a escalada da demanda sem comprometer os indicadores de performance geralmente é feito através de 3 estratégias comuns. A primeira é aumentar os recursos computacionais envolvidos, geralmente através do aumento do que se chama escala vertical. A segunda é distribuir a demanda em diversos agentes, que é o que se chama geralmente de escalada na horizontal. E a terceira é tentar utilizar ou reutilizar recursos já processados quando houver novas demandas, o que é conhecido como caching. Escalar na vertical, escalar na horizontal e caching. Essas são as 3 estratégias genéricas para você escalar uma aplicação dos poucos usuários para os milhares ou milhões. Ok? Bom, esse vídeo fala sobre isso e ele é o segundo de uma série onde discutimos estratégias de arquitetura de software para escala e performance. A propósito, meu nome é Elemar Júnior e eu trabalho na Exime.co. E aqui fica o convite. Caso você ainda não tenha se inscrito nesse canal, inscreva-se. Caso não tenha ativado as notificações, ative-as. Mas, se já for de casa, ou seja, inscrito e com notificações ativadas, fica o convite para que você apresente esse canal para os seus amigos e colegas. Combinado? Uma característica comum quando a demanda é pequena é fazer com que um único recurso computacional, um único servidor, seja compartilhado para prover tanto a aplicação quanto o banco de dados. Isso não costuma ser problema quando a escala de demanda é pequena, mas costuma representar uma dor de cabeça na medida em que a demanda aumenta. Por quê? Porque as características de ambiente de um servidor de base de dados são completamente distintas das características de ambiente de um servidor de aplicação. Um servidor de base de dados vai utilizar o máximo de memória disponível. Por quê? Porque quanto mais dados na memória, menos demanda de consultar um disco e, consequentemente, melhora a performance. Já para um servidor de aplicação, ter toda a demanda consumida costuma ser um problema. Por quê? Porque diferentes volumes de memória vão ser utilizados conforme a quantidade de acessos que um servidor de aplicação estiver recebendo. Logo, o primeiro movimento natural é garantir que uma mesma infraestrutura não seja utilizada para servir a aplicação e servir a base de dados. Isso é até natural quando falamos em nuvem, mas não é tão natural assim quando falamos em estruturas on-premises, ou ainda quando estratégias ingênuas de virtualização estejam sendo seguidas e abordadas. Então, esse é o primeiro passo. Para suportar mais do que poucos usuários e começar a falar de algumas centenas ou até milhares, temos que garantir que servidor de aplicação e servidor de base de dados estejam em ambientes e contextos distintos. Ok? No momento que nós já temos uma separação óbvia dos contextos onde rodam o servidor de aplicação e o servidor de base de dados, é importante que direcionemos nosso foco para fazer com que ambos contextos possam escalar na horizontal, ou seja, crescer estes recursos além do crescimento vertical, que é adicionar mais poder computacional, uma máquina mais forte para poder desempenhar esse papel. Isso implica em alguns aspectos óbvios, entretanto frequentemente negligenciados. Quando nós temos uma escalada na horizontal, nós forçamos, por exemplo, um servidor de aplicação a lidar com um load balancer. Esse load balancer precisa ter uma informação precisa do nosso servidor de aplicação quanto à sua disponibilidade. Nós precisamos começar a considerar health checks e tudo mais. Isso parece evidente
para aplicações desenvolvidas com containers e que vão utilizar, por exemplo, Kubernetes para orquestração. Entretanto, esse não é o cenário comum. Além disso, nós temos que começar a considerar aspectos do servidor de base de dados. Boa parte dos servidores de base de dados, para escalar na horizontal, acabam utilizando uma estratégia de master e slave, ou seja, uma única instância do servidor de base de dados aceita as gravações, enquanto todas as outras aceitam apenas consulta. Se nós modelarmos as aplicações com vistas a garantir o máximo possível de consistência, essa replicação master-slave acaba depondo muitas vezes quanto à performance para throughput. Nós melhoramos o response time, porque nós conseguimos fazer mais consultas, e consultas são geralmente a demanda mais frequente para um banco de dados, mas nós comprometemos em parte a capacidade de gravação, porque essa gravação precisa ser replicada para as outras instâncias a fim de garantir consistência. É muito importante que se tenha em mente esses aspectos. Quando já se pensa em aumentar a escala na horizontal, não basta apenas evitar que recursos como, por exemplo, sessão e memória sejam mantidos. Eles têm que ser compartilhados. Mas, além disso, temos que pensar na relação com o load balancer. E com relação à base de dados, é muito importante que se considere que sempre que se aumenta a escala na horizontal de uma base de dados, colocando aí alguns servidores a mais como slave, nós melhoramos a capacidade de response time para consultas, mas pioramos potencialmente a capacidade de throughput quando consistência for um aspecto indispensável. Entretanto, pensar em poder escalar na horizontal é fundamental, ok? E aqui fica importante destacar mais um aspecto. Qualquer aplicação que demande processamento durante consultas está condenada a não escalar bem, certo? Pois é. O segredo da escala, mesmo depois de um determinado ponto, passa a ser a capacidade de utilizar estratégias adequadas de caching. E geralmente essas estratégias adequadas de caching são primeiro implementadas na relação entre os servidores de aplicação e os servidores de banco de dados. Bancos de dados relacionais costumam não usar bons artefatos para otimizar consultas repetidas. Por isso, servidores de caching são instalados primeiro nessa relação. Mais uma vez, servidores não escalam bem nunca se, eventualmente, para processar consultas, demandarem processamento de computação. Por isso, caching é fundamental. O próximo passo para entender escala e para suportar mais demanda é entender que a requisição mais rápida do mundo é aquela que não é executada. Ou seja, se nós conseguirmos colocar no lado do cliente dados necessários para que ele faça o seu trabalho sem demandar o servidor, conseguiremos fazer com que estes mesmos servidores atendam um volume muito maior de demanda. Como que se faz isso? Por exemplo, em requisições HTTP, é sempre importante que se considere a possibilidade de se utilizar uma e-tag para verificar, antes de fazer uma requisição mais pesada, se os dados que se precisa já estão ou não disponíveis, eventualmente de forma cacheada, no lado do cliente. Além de e-tag, bons dados, bons períodos de expiração podem também economizar um bocado de requisições e colaborar fatalmente para que a escala possa ser muito maior sem comprometer a performance. São dois aspectos simples, mas frequentemente ignorados. Principalmente quando a gente encontra aquelas aplicações com aqueles dashboards lindos, que geralmente demandam um horror de processamento do lado do servidor, mas quando eventualmente a atualização dos dados, ela não precisa ser assim tão frequente. Ter esses dados já do lado do cliente, ou no mínimo cacheados do lado do servidor, fazem toda a diferença. Uma vez que já tenhamos boas estratégias de caching em client-side e boas estratégias de caching entre servidor de aplicação e servidor de base de dados, o próximo passo é tentar facilitar a distribuição de conteúdo na rede.
Essa facilitação acontece com um bom cache de borda, que geralmente é entregue através de servidores de CDN ou de ADN. Um servidor de CDN vai fazer com que conteúdos estáticos cheguem para o cliente de uma forma mais rápida, sem demandar consulta direta aos servidores da sua aplicação, servidores da sua infraestrutura. Geralmente esse tipo de serviço é provido por soluções como o da Akamai, e isso geralmente está associado a escalas realmente maiores. CDN geralmente não é tão necessário quando você tem escalas de demanda menos efetivas. Mas quando você trabalha com e-commerce, por exemplo, um CDN pode fazer toda a diferença. Aliás, se você quiser saber qual é o segredo da performance do Netflix, boa parte da performance do Netflix é alcançada porque se faz caching na borda. Geralmente os provedores têm um servidor específico e dedicado para armazenar os vídeos que a sua região costuma assistir. Quanto ao ADN, se está falando sobre uma solução para colocar a aplicação rodando mais próxima dos clientes. Para quê? Para diminuir a latência. Percebe? Então, CDN e ADN é o próximo nível para a escala. É importantíssimo, entretanto, destacar que, observando essa estrutura que temos aqui, vemos um bocado de complexidade de solução técnica para suportar o aumento da escala de demanda. Pois bem, essa complexidade aqui só se justifica quando a escala chega, porque senão temos uma solução que é muito mais complexa sobre a perspectiva da solução técnica e geralmente, por causa dessa complexidade tão mais alta, bem mais cara, mais custosa para se manter. Ela não faz sentido e não para de pé quando a demanda ainda é pequena. Por isso é tão fundamental que tenhamos claro quais são as métricas que nós temos associadas à performance da aplicação. Nós temos que saber qual é a performance desejada, o response time desejado ou o throughput necessário quando nós temos uma demanda ainda pequena e precisamos fazer com que a nossa arquitetura seja evolutiva, que ela evolua na medida que a demanda aumenta, respeitando esses resultados para esses indicadores de performance. Por isso que nós dizemos que esses indicadores de performance são as fitness functions relacionadas à performance para a escala. À medida que a escala de demanda aumenta, nós vamos utilizar esses indicadores de performance para indicar se as decisões que estamos tomando são suficientes ou não. Claro que justificando esse aumento de complexidade conforme o aumento da receita, que consequentemente vai suportar o nosso custo. Começar com uma arquitetura complexa assim costuma ser receita para o fracasso. E é por isso que eu digo, arquiteturas complexas desta forma são necessárias para escalas maiores. Mas, se você for observar a diferença entre o que torna uma aplicação que suporta poucos usuários para aplicações que tornam milhões de usuários, o que torna elas diferentes são basicamente essas estruturas. A capacidade muito clara de escalar horizontalmente, de forma racional, combinada com excelentes estratégias de caching. Invariavelmente o caminho é esse. Mas acho que esse conteúdo por hoje já é mais do que suficiente. Mais uma vez eu faço o convite, caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, caso não tenha ativado as notificações, ative-as. Dessa forma, o YouTube vai avisar você sempre que lançarmos conteúdos novos relacionados com esse tema ou com muitos outros. Grande abraço e até a próxima.